Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 11, dia 11 de dezembro de 2022, a visão do templo e o milênio. Esse é o tema da nossa lição de hoje. Estamos estudando o livro do profeta Ezequiel. A lição de hoje é baseada em Ezequiel 43, mais precisamente dos versículos 1 a 9, mais todo o capítulo 43. Bem, esse é o momento do livro do profeta Ezequiel que fala sobre as visões do templo, né? Devemos atentar que a partir do capítulo 33 de Ezequiel começou as profecias chamadas de restauração. Nós já falamos isso em aulas anteriores. Nós temos as profecias de juízo, nós temos as profecias relacionadas às nações ao redor de Israel, e a partir do capítulo 33 nós temos as profecias de restauração. As profecias de restauração, elas vão do capítulo 33 até o 48. O que são profecias de restauração? São profecias que estão relacionadas à restauração da nação de Israel. O mesmo Deus que entregou mensagens de juízo usando o profeta Ezequiel, também fala sobre um futuro quando a nação seria restaurada. Esse futuro, quando a nação seria restaurada, ele é contemplado nos capítulos 33 a 48. Portanto, a profecia que nós vamos estudar hoje, a profecia da visão do templo, ela faz parte das profecias de restauração. Bem, você pode observar que a partir do capítulo 40 até o 48 de Ezequiel, que é uma parte relativamente longa, nós temos as profecias relacionadas ao templo, né? São capítulos, alguns deles relativamente de um tamanho considerável, e muitas vezes as pessoas têm algumas dificuldades em entender, né? Primeiramente, nós vamos considerar, e esse é um ponto fundamental, sobre como esses capítulos têm sido interpretados. Essa é uma dificuldade. As pessoas, quando vão procurar interpretar esses capítulos, elas muitas vezes vão hoje para a internet e lá vão encontrar várias interpretações. Então, é primeiro interessante nós observarmos que a primeira grande dificuldade deste capítulo é a interpretação, né? Como interpretar este capítulo? Aí entra então a questão hermenêutica. Ao longo da história nós tivemos alguns pontos de vista, alguns tipos de interpretação, né? Basicamente, 4 pontos de vista principais de interpretação têm sido sustentados nesse texto. O primeiro deles é chamado de interpretação profética literal. Ou seja, segundo então essa interpretação, nós teríamos aqui a planta de um templo que Ezequiel pretendia que fosse construído aos exilados, né? Quando voltassem de Jerusalém, quando voltassem a Jerusalém. Então, segundo essa linha de interpretação chamada profética literal, esse seria então um templo que Ezequiel pretendia que fosse construído quando os exilados voltassem para a cidade de Jerusalém. Essa é uma interpretação. Essa interpretação chamada profética literal. A segunda interpretação é chamada de cristã simbólica. Muitos comentaristas antigos sustentavam essa segunda interpretação. Segundo eles, esta visão teve seu cumprimento simbólico na igreja cristã. Então, teria o seu cumprimento na igreja cristã ao longo dos séculos. Essa chamada de interpretação cristã simbólica, que tudo que está ali é símbolos e foi interpretado como símbolos e foi encaixado então na história da igreja cristã. A terceira interpretação que nós temos aqui, né, nesse capítulo, é uma interpretação que se chama de interpretação dispensacionalista, que na realidade é uma variação dessa anterior, né? Essa interpretação dispensacionalista, ela contempla então os capítulos 40 a 48 de Ezequiel
como que se vai cumprir no período então do reino ou do milênio. Então essa abordagem ela é literal e ela é futurista, né? Então ela se refere aos últimos dias, quando se entende que todas as profecias acerca do futuro glorioso de Israel serão literalmente cumpridas numa nova dispensação. E a quarta e última interpretação é a chamada apocalíptica. Essa interpretação interpreta então esses textos ou esses capítulos de acordo com os cânones deste estilo de literatura hebraica, que é a chamada de apocalíptica. Na literatura apocalíptica, uma das características da literatura apocalíptica é o simbolismo, a simetria numérica e o futurismo. Então, segundo essa quarta interpretação apocalíptica, esse texto então estaria relacionado a revelar, né, de maneira simbólica, sintética, o plano de Deus para com a nação e a nova era que estaria por vir, né? Nesse caso, então, os capítulos 40 a 48 de Ezequiel, dentro dessa visão de interpretação apocalíptica, ele tem como objetivo mostrar a perfeição do plano de Deus para o seu povo restaurado. Essa perfeição é expressa simbolicamente na simetria imaculada do edifício do templo. Outro objetivo é mostrar a centralidade da adoração na nova era. Isso é observado nos pormenores da observância dos seus rituais. Também mostrar a presença permanente do Senhor entre o seu povo. Também mostrar as bênçãos que fluirão da presença de Deus para os lugares áridos da terra. E também, finalmente, mostrar a alocação ordeira dos deveres e dos privilégios do povo de Deus, né? Conforme demonstram, então, os deveres do templo. Então, nessa visão apocalíptica, os capítulos 40 a 48 têm como objetivo mostrar a perfeição do plano de Deus, a centralidade da adoração, a presença de Deus no meio do povo e as bênçãos que vão fluir da presença de Deus no meio do povo no futuro, né? Então, basicamente, são essas quatro formas então, de interpretação então, desses capítulos. Então, é interessante você observar que quando você vê uma interpretação dos capítulos 40 a 48 de Ezequiel, você atentar para que tipo de interpretação o autor está seguindo. Basicamente, são essas quatro que nós enumeramos. A nossa igreja e a nossa revista segue, né, a interpretação dispensacionalista, que é a terceira que nós enumeramos aqui, né? Então, nós vamos seguir aquilo que nós cremos, que a nossa denominação crê, e também a nossa revista de escola dominical também segue. Portanto, nós vamos seguir a nossa interpretação, seguindo a nossa interpretação denominacional e também a nossa crença. Bem, outro ponto, depois de nós considerarmos os tipos de interpretação que esses capítulos podem ter, nós precisamos atentar também sobre uma visão geral do templo, né? Uma visão geral acerca do templo. O templo ele exerceu um papel de destaque na história da nação de Israel. A centralidade do culto, da adoração nacional, era expresso através do templo. Você vê desde o período do Antigo Testamento, e principalmente no Antigo Testamento, que vai servir de fundamento para o Novo Testamento, que o templo ocupou uma posição de destaque, uma posição central na vida nacional, cultural, religiosa do povo, da nação de Israel. E como o templo ele teve um papel de destaque na vida social, cultural e religiosa do Israel, do Antigo Testamento, ele é utilizado pelos profetas para relacionar com a restauração de Israel no futuro. Uma das formas de mostrar que a nação de Israel seria restaurada é exatamente mostrar que o templo seria restaurado, pois eles vinculavam, né, a restauração da nação com a restauração do templo, porque toda a vida religiosa, nacional, cultural do Israel do Antigo Testamento estava relacionado ao templo. É por isso, então, que o templo é utilizado, então, nos profetas
para retratar então a restauração que Deus vai fazer para com a nação de Israel. Esse é um ponto de vista então teológico em relação ao papel que o templo exerce nas Escrituras. Historicamente, nós tivemos então o primeiro templo, aquele lá do Templo de Salomão, né? Que foi construído por Salomão, uma glória, um orgulho nacional da nação de Israel. Esse templo foi destruído depois pelos babilônios, né? Foi o período do cativeiro babilônico, e foi reconstruído depois quando o povo retornou do cativeiro. Então nós tivemos o primeiro templo, que foi o templo de Salomão, e tivemos o segundo templo que foi reconstruído então pelo povo quando retornaram do cativeiro. Esse templo, né, ao contrário do primeiro templo, ele foi construído sob a ocupação estrangeira, enquanto grande parte da nação ainda continuava no exílio, né? A nação de Israel esteve muito sob domínio estrangeiro. Esse templo, inclusive, ele foi remodelado por um rei chamado Herodes, o Grande da Judéia. Esse rei, ele não era judeu. E ele foi controlado por um sacerdócio que não seguia Zadok, cujos sumos sacerdotes eram nomeados politicamente, né? Então, essas, vamos dizer assim, deficiências revelavam que o segundo templo não cumpriu, então, as profecias do templo da restauração, o templo final, né? Então, esse templo, inclusive, recebeu pronunciamentos proféticos de Jesus em Mateus 24. Os pronunciamentos, então, proféticos de Jesus sobre a destruição do templo devem ser considerados sobre este aspecto, né? Bem, agora a Bíblia fala também sobre os templos futuros. Então nós tivemos o primeiro templo, o segundo templo, e a Bíblia nas profecias fala então sobre os templos futuros, ou um templo final no reino milenial. Esse templo final do reino milenial, ele faz parte então da restauração maior que Deus prometeu para a nação de Israel. Essa promessa foi feita no final do período do primeiro templo. Nós temos profecias lá em Isaías 1, 24, Isaías 4, Isaías 11, Jeremias 30, Ezequiel 36 a 48, Joel 2, Amós 9, 11 a 15, Miqueias 4, 5, Miqueias 7, 11 a 20, Sofonias 3, 9 a 20. São profecias, por exemplo, que falam sobre uma promessa de Deus feita no final do primeiro templo de restauração. Os profetas também Daniel, Ageu, Malaquias, depois também falaram sobre isso. Essa profecia também foi confirmada no Novo Testamento, em Atos 3, 19 a 26 e Romanos 1, versículo 1 ao versículo 32. Né? Essa profecia dos templos futuros, elas contêm elementos que são inseparáveis, que teriam o seu cumprimento, como o retorno de Israel à sua terra, a experiência da época dos problemas de Jacó, que seria o período tribulacional, a reconstrução do templo, o retorno do Messias, a redenção de Israel e a restauração da glória de Israel. Então, normalmente, as profecias que estão relacionadas aos templos futuros, elas estão com um grupo de profecias ou com profecias que contêm num pacote só, vamos dizer assim. Além da reconstrução desses templos futuros, elas contêm profecias do retorno de Israel à sua terra, de uma experiência de tribulação de Israel, que seria o que nós chamamos de grande tribulação, de reconstrução do templo, de retorno de Messias, de redenção de Israel e da restauração da glória de Israel. Quando você lê os profetas do Antigo Testamento, então você percebe isso. Então, normalmente faz parte desse pacote, ou desse grupo então de profecias. Deus então redimindo Israel, o Messias retornando, o templo sendo reconstruído, Israel já na sua terra e um período de glória para a nação de Israel. Isso é um conjunto então de profecias. Bem, esse templo futuro, ele terá então duas fases, né? Podemos dizer então que nós temos o templo então
da tribulação, esse templo da tribulação, ele é retratado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Né? É o templo, então, da tribulação. O templo da tribulação ele vai ser construído por judeus incrédulos e profanado pelo anticristo. Isso está em Isaías 66, 1 a 6, Daniel 9, 27, Daniel 11, 36 a 45, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 e Apocalipse 11, 1 e 2. Esses são textos que nos apresentam, então, o templo tribulacional, o templo da grande tribulação, que vai ser construído por judeus incrédulos e vai ser profanado pelo anticristo. Já o outro aspecto do templo, o outro templo, é o chamado, então, templo milenial. O templo milenial vai ser construído pelo Messias, Zacarias 6, 12 e 13, por judeus redimidos, e vai ser um sinal, então, de restauração, né? Representantes, então, de nações gentias. Então, vai ser construído pelo Messias, vai ser construído por judeus redimidos e também por nações gentias. Está em Ageu 2,7, Zacarias 6,15. Esse templo ele vai ser distinto do templo da tribulação. E uma das distinções desse templo, o templo milenial, do templo da tribulação, é o retorno da glória da Shekinah de Deus e também pela adoração dos gentios. Então você deve atentar que vai haver o templo da tribulação e o templo milenial. Esse templo que nós estamos estudando hoje na lição de escola dominical é exatamente o templo milenial. Então nós vamos enfocar nesse templo, né, que é o templo então milenial. O templo milenial ele é distinto de qualquer templo histórico anterior. Essa é uma característica, né? O primeiro templo não tinha adoradores gentios. O segundo templo não tinha a Shekinah, como também não terá o terceiro templo. O templo milenial vai ter todos estes elementos que eu acabei de citar, né? Ele vai ter adoradores gentios, vai ter a Shekinah, vai ter a glória de Deus, né? A gente vê isso em Isaías 2, Isaías 60, Jeremias 33, Ezequiel 37, Zacarias 6. Nós temos várias referências bíblicas que comprovam isso. A arquitetura também desse templo vai ser diferente e um monte ampliado, então, para o templo. O templo milenial, segundo Isaías 2, 2 e 3, o mundo vai vir ao templo milenial para aprender a lei de Deus, né? Com base, então, no governo milenial. Bem, então é isso que o profeta Ezequiel contempla aqui a partir do capítulo 40. Então, do que se trata o capítulo 40, 48 de Ezequiel? Na nossa visão dispensacionalista, conforme eu falei no início desse vídeo, o capítulo 40 até o capítulo 48 de Ezequiel, ele trata então sobre o templo milenial. Né? O templo milenial, que faz parte então do grupo de profecias contempladas pelo profeta Ezequiel, chamado profecias então de restauração. Logicamente, a lição ela não faz um comentário exaustivo, né, dos capítulos 40 a 48. Você pode observar que são capítulos longos. Então, a lição enfoca precisamente o capítulo 43. Mas é interessante você, caro professor, fazer uma síntese desde o capítulo 40, porque muitos alunos da escola dominical é um elemento novo. Para muitos este é um texto obscuro, para muitos esse é um texto que eles estão entrando em contato pela primeira vez. Então é interessante você sintetizar para dar uma orientação, um rumo para o leitor que está entrando em contato ou o aluno que está entrando em contato pela primeira vez com este assunto. Por isso é interessante você fazer então aí uma síntese, né? No capítulo 40, então, começa as profecias, falando da restauração do templo, e ele vai então mostrando, nós temos aí uma acompanhante que vai mostrando então o templo para o profeta Ezequiel. Aparece um homem com a vara de medir, uma cana de medir, isso está no capítulo 40, versículo 1 até o versículo 4. Depois ele começa então a mostrar as partes do templo.
Uma outra coisa interessante que, se você puder, né, hoje várias Bíblias de estudo tem, você pode providenciar uma cópia ou projetar a imagem. Isso vai ajudar bastante na compreensão, que seria uma planta então do templo. Várias Bíblias de estudo hoje contêm, né? Isso vai facilitar, porque você falar isso para o aluno desenvolver essas imagens apenas mentalmente é um exercício muito grande, muito difícil, complexo, principalmente para aqueles que não têm noção de como era a divisão do templo no Antigo Testamento. Então, se puder, projete uma imagem, providencie uma imagem, uma cópia da planta do templo, para que possa facilitar a compreensão. O profeta, então, no capítulo 40, ele descreve a porta oriental do átrio exterior, né? Ele descreve o átrio exterior, ainda no capítulo de número 40. Ele descreve, então, as portas do átrio exterior. Depois ele descreve as 3 portas para o átrio interior. No capítulo de número 40, do versículo 38 até o 43, ele descreve aí, capítulo 40, 38 a 43, os equipamentos, então, para o sacrifício, né? No capítulo 40, do 44 até o 47, ele descreve as câmaras dos sacerdotes, né? E no finalzinho ele descreve o vestíbulo do templo, né? No finalzinho do capítulo de número 40. Bem, logo em seguida ele descreve no capítulo 41 o santuário. Então você observa que no capítulo 40 ele descreve os átrios e os vestíbulos, a parte um pouco externa do templo. No capítulo 41 ele descreve então o santuário, ou o santo, o templo e o santo dos santos, né? O santuário então em si. Você veja que é um complexo aqui, é muito grande essa. Ele não mostra apenas o templo em si, mas toda a área do complexo do templo. É isso que torna a narrativa muito detalhista e às vezes cansativa, porque ele não descreve apenas o templo em si, mas ele descreve toda a área do complexo do templo com as peças, descrevendo os rituais, enfim, é isso que torna então cansativo, né? Então nós temos o templo e o santo dos santos, isso no capítulo de número 41, as câmaras literais. Algo que torna às vezes cansativo é que ele dá detalhes em relação às medidas no templo. Ele faz isso no capítulo 41, as medidas do templo, né? Ele fala também ainda no capítulo 41 sobre os adornos, a mobília do templo, as câmaras do sacerdote. Ele fala no capítulo 42, né? As câmaras então dos sacerdotes, capítulo de número 42. Ele descreve as dimensões externas do templo, ainda no capítulo 42. E aí chegamos ao capítulo 43. O capítulo 43 ele retrata então sobre a volta da glória do Senhor. Então veja que nos capítulos 40, 41, 42, ele descreve o templo em si, o complexo do templo em si, com as suas medidas e as suas peças, vamos dizer assim. E no capítulo 43, que é o contemplado pela lição de hoje, ele descreve então a volta da glória do Senhor, a glória a volta da glória do Senhor, né, no capítulo 43. Então, o que nós temos aí no capítulo 43? Do versículo 1 até o versículo 5, nós temos então a glória do Deus de Israel. A glória do Deus de Israel. O profeta descreve então a glória de Deus. Deixa eu destacar aqui alguns pontos, detalhes talvez do capítulo 43. Veja que foi uma visão que o profeta então está tendo, né? Se lembra que ele teve uma visão também do templo no capítulo 8 ao capítulo 11. Na visão que ele teve do capítulo 8 até o capítulo 11, ele viu as abominações do templo. Agora ele está vendo a glória então do templo, né? Ele estabelece uma relação no versículo 3, dizendo que essa visão que ele teve foi semelhante àquela visão que ele teve lá no início, né? No rio Quebar. Então ele está relacionando, né? Ele tinha a
aparência, então, com aquela visão que ele teve lá no início, no capítulo 1, 3 a 28, que ele chegou a se prostrar em terra. Ele viu no versículo 5 que a glória do Senhor enchia o templo. A glória do Senhor enchia o templo. Você lembra que em Êxodo, no capítulo 40, 34, em 1 Reis 8, 11, nós temos a glória do Senhor também enchendo o templo. A glória do Senhor encheu o tabernáculo, em Êxodo 40, 34, e mais tarde a glória do Senhor encheu o templo, em 1 Reis 8, 11. E agora nós vemos a glória do Senhor voltando. A glória de Deus foi retirada, o profeta Ezequiel viu isso por causa das abominações, mas agora a glória de Deus está sendo restaurada, né? Bem, depois, nos versículos 1 a 5, ele fala desse retorno da glória de Deus. Depois dos versículos 6 a 12, o Senhor fala do interior do templo. Deus fala com o profeta, né? Dos versículos 6 até o versículo 12. Deus fala com o profeta. E nessa fala de Deus com o profeta, ele diz que esse tempo futuro que Deus está mostrando para o profeta Ezequiel, relacionado à restauração da nação, ele será protegido. E ele vai ser protegido de algumas coisas, né? Ele vai ser protegido basicamente de duas coisas. Primeiro, da prostituição, como aquelas com as quais os judeus haviam se contaminado, se envolvido. E, em segundo lugar, isso a gente vê em 2 Reis 23, 7, em segundo lugar também seria protegido, esse templo seria protegido dos túmulos contaminadores de reis que Israel havia permitido que ficassem na área sagrada do templo, né? A gente vê isso no versículo de número 8, Ezequiel 43 e o versículo de número 8. 7 e o versículo 7 e o versículo 8. Então, veja que ele está falando, Deus está falando para o profeta que o templo seria protegido dessas contaminações. O objetivo disso, versículo 10 a 12, era para que a nação se envergonhasse das suas iniquidades, se envergonhasse então dos seus pecados. Bem, logo em seguida, no capítulo 43, do versículo 13 até o 40, mais adiante, né? 43 até o final do capítulo, nós temos então agora falando sobre o altar, as suas dimensões e a sua consagração. Ele descreve então o altar. O altar aqui é o altar do holocausto, que está em foco aqui, né? O altar do holocausto. Se você puder mostrar também uma imagem, eu tenho aqui uma imagem do altar do holocausto, né? Se você tiver acesso, você pode também mostrar, né, a imagem para que os alunos então possam conhecer. Ele fala então sobre o altar do holocausto, sobre as dimensões deste altar, né? Ele descreve então as dimensões do altar e ele estabelece as determinações para o altar. Essas determinações para o altar são termos técnicos ligados então aos sacrifícios, né? Que são de uma certa forma comparados com os sacrifícios lá do Antigo Testamento. Outro elemento que nós podemos observar aqui é que essas ofertas não têm eficácia. A grande questão e um dos grandes problemas relacionados a esse texto é por que acontecerá sacrifício. Capítulo 43, versículo 18 a 27 diz para oferecerem holocausto. Ou seja, por que vai haver holocausto nesse templo se Cristo já fez um sacrifício? Esse é um texto polêmico e divide então as opiniões, né? Alguns então acham que esse é o elemento que mostra que essa visão não é literal, porque encontraria uma dificuldade aqui. No entanto, outros intérpretes entendem que esse texto é literal e que a realização desses sacrifícios aqui, no período milenial, ele teria a função então de apenas de ser algo para relembrar o sacrifício que Cristo fez, ou seja, o sacrifício não seria expiatório, já que o sacrifício de Cristo fez é eficiente, eficaz e tem validade para sempre. Os sacrifícios, então, aqui
são memoriais, né, do sacrifício de Cristo na cruz. Esta é a opinião da Bíblia de Estudo Pentecostal e do pastor Antônio Gilberto, que foi o editor. Você vê lá em Ezequiel 43 na sua Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Então, provavelmente esses sacrifícios aqui são simbólicos, né? Paulo utilizou de forma simbólica também em alguns momentos determinadas expressões para se referir como Romanos 12, a sacrifícios, por exemplo. Paulo usou termos de sacrifício de forma simbólica, isso já no período do Novo Testamento. Então pode ser que o autor esteja utilizando também de forma simbólica aqui. Então, essa é uma das dificuldades nesse texto de Ezequiel 40 a 48, determinar o que é literal, o que é simbólico. Esse é o grande problema, a grande dificuldade. O que é literal, o que é simbólico. Parece que em alguns momentos a literalidade se mistura com o simbolismo. E isso traz então algumas dificuldades. Mas de forma que nós não cremos que esse sacrifício seja expiatório, eles sejam então simbólicos. Então nós temos aí a descrição então do altar, do holocausto e os rituais que vai acontecer. E logo depois ele fala sobre os ministros, seus deveres e as suas qualificações no capítulo 44, né? Os ministros deste santuário, as qualificações deles e os deveres dele. Nós não temos tempo de falar sobre isso, né? E depois ele fala também do papel dos estrangeiros, a proscrição dos estrangeiros, no capítulo 44, 4 a 9, fala da função e responsabilidade dos levitas, no capítulo 44, fala da responsabilidade dos sacerdotes zadoquistas, no capítulo 44, né? E fala também sobre a herança que eles vão ter e a divisão, então, da terra. E fala também de um príncipe que vai estar agindo aí. Então, nós temos, provavelmente, esse príncipe aí não é Cristo, né? Mas somente esse príncipe pode entrar pela parte oriental do templo. Parece que ele vai dirigir a congregação em adoração. A identidade desse príncipe, capítulo 44, versículo 3, não é revelada. Não pode ser o Messias, porque ele oferece sacrifício em seu favor, né? Ele também vai ter filhos no sentido natural. Então esse príncipe aí não pode ser o Senhor Jesus. Quanto à identidade dele, isso é muito debatido. Então, em linhas gerais, o que nós podemos afirmar é que o capítulo 43 de Ezequiel, ele está falando sobre o templo milenial restaurado no período do milênio, que retrata a restauração da nação de Israel no período milenial. Em síntese, é exatamente isso. A lição contempla e responde algumas questões relacionadas aos sacrifícios e responde algumas perguntas que poderão surgir, né? Nós vamos ficar por aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo.